E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco dos posicionamentos políticos que o Átila Yamarino deu numa entrevista que ele fez para a Folha e na live dele. Solta a vinheta. Você sabe, né, que a vinheta não tá rolando aí porque eu me mudei ainda e todo esse processo muito louco aí, tá? O cabelinho eu não corto porque eu estou respeitando aí todas as recomendações do senhor Átila, tá bom? Então assim, ó, para quem não me conhece ainda, eu sou o Renan, eu sou professor de Geografia e Atualidades. A descrição do vídeo aqui tem as minhas redes sociais, tá? Se vocês quiserem me seguir, continuar o assunto, enfim. Como é que vai funcionar? Eu li uma matéria do Átila, onde ele fala um pouco do governo, né, do governo federal, e ele diz ali um pouco de como o governo federal está agindo, até que ele usa a palavra ali, né, que é uma política genocida e tal, que virou um jargão aí no meio da esquerda. Não sei se daria para falar que necessariamente aquela política é genocida ou não, teria que entrar no conceito de genocídio, mas assim, ela serve para ilustrar, apesar de ser um chavão, entre aspas, da esquerda, ela serve para ilustrar muito um posicionamento contrário a que o governo federal está agindo em relação às vacinas, tá? Eu vi muita gente depois que o Átila fez essa matéria foi no dia que ele fez a live, ou um dia antes, eu não me lembro. Falou assim, o Átila não deve falar de política, o Átila não deve falar de política. Criticando-o porque ele é cientista e cientista tem que falar de ciência. Então a gente tem aí a primeira separação que as pessoas fazem de ciência e política. E política é uma coisa bem complicada, porque a gente tem essa separação de ciência e política. Para quem gosta de futebol, tem gente que fala que jogador não é falar de política, então tem, né, futebol e política. Então, de modo geral, as pessoas acreditam que não se deve falar de política. Porque ao falar de política, tu estraga a mensagem que tu quer passar. Então as pessoas acreditam, esse grupo de pessoas, que tem como separar política de alguma coisa, tá? É dessa premissa que elas partem. E elas partem dessa premissa porque política para elas é uma coisa chata, enfadonha e feita por políticos. Eu acho que aí está o primeiro equívoco. Acreditar que política é feita necessariamente só por políticos. É feita por políticos também. Mas para a gente discutir isso, a gente tem que ir lá mais ou menos nos conceitos de política. Tá? E quando a gente vê uma série de definições de políticas aí ao longo da história, de Maquiavel, Aristóteles, do Mises ao Marx, né? Quando a gente começa a ver uma série de definições sobre política, cada uma vai, né, para determinado lado ali e tal, mas todas elas mais ou menos dizem, e tem uma intersecção entre todas elas, que é a ideia de escolha. Agora, quem vai fazer essa escolha é que vai mudando as escalas, né? Por exemplo, para o comunista, quem deve fazer a escolha é o povo. Para o liberal, tem as instituições, que vai fazer as escolhas aí macro e tal. Só que as instituições elas devem ser reduzidas, porque o indivíduo teria que ter poder de escolha. Quando o liberal fala, vamos boicotar determinada empresa, aquilo ali é um ato político também dentro da perspectiva liberal, tá? Então a política, ela é esse ato aí de escolher coisas, né? E se posicionar perante ao mundo dentro dessas escolhas. Então aí que começa o que para mim é o primeiro erro quando pedem para o Átila não falar de política, porque senão estraga a mensagem sobre ciência, tá? Porque as pessoas fazem política necessariamente a todo momento. A grande questão aqui ao fazer política, que eu acho que daí as pessoas entram numa confusão, é quando tu é militante de determinado pauta. Então, o militante negro, o militante dos direitos LGBT, o militante das mulheres. Então, quando é assim, pressupõe-se que toda a discussão que tu vai fazer, tu vai estar aí coberto por esse véu da tua militância. Tá? Independentemente do caso, a gente tem que começar a entender que se faz política a todo momento e que não tem como a gente tirar a política da ciência. Eu entendo que eu vou comprar muita briga aí com uma galera das ciências mais duras, por exemplo, mas eu afirmo, não tem como separar a política da ciência. Renan, mas o cara tá fazendo a pesquisa ali e juntou dois átomos e esses dois átomos aí ele não tem política. Óbvio que não. Mas para juntar esses dois átomos a gente teve
verba ou não sobre isso, teve uma discussão sobre privatizar ou não, se isso é privatizado, se isso é feito por empresa, se isso é feito pelo Estado. Tem um monte de discussões, inclusive a motivação do cientista ao fazer isso. Então tem um monte de discussões prévias que acabam tocando muito quando o assunto é ciência. Então, quando as pessoas dizem que o fulaninho não deve só fazer ciência e não política, o que elas querem, na verdade, é tirar justamente o senso crítico da pessoa. E daí a gente pode usar aquele conceito aí, tem gente que não gosta, mas seria o conceito de alienação, né? Porque tu quer transformar aquele cientista em mais um, que nem no Charles Chaplin ali, apertador de parafuso, só que dentro da ciência, né? E por quê? Porque vai ter alguém pensando, e a gente tem que começar a parar de ser ingênuo. Se eles querem que o cientista não se posicione sobre política, é porque vai ter alguém que vai direcionar aí essas pesquisas sobre ciência. E por que é importante a gente falar isso? Para quando a gente lê, por exemplo, a matéria do Átila, ou ver a live dele, que ele fala, fiquem em casa, lockdown é necessário. Porque também são posicionamentos políticos. Podem ser posicionamentos políticos melhores do que o outro? Pode ser que sim, mas eles também são. Quando a gente fala, tem que fazer o lockdown para salvar vidas, tá? E a ciência diz que tem uma série de coisas mostrando que o lockdown faz efeito. Mas também é uma coisa política a se fazer. Tá? Porque quando a gente observa o governo federal, não, a gente quer priorizar o emprego, também é uma escolha política. Tá? Veja bem, eu acho que a ciência nisso tudo serve para diferenciar uma coisa da outra. Tá? Então, não, se as pessoas só trabalharem nesse contexto e não se cuidarem, vai dar merda. Né? Agora, se as pessoas fizerem um lockdown ou se reservarem, tarará, a gente tem um determinado tipo de comportamento. Então a ciência ela serve um pouco para diferenciar, às vezes, escolhas, e essas escolhas são políticas. Isso é importantíssimo para entender quando a gente fala sobre ciência, porque não tem como tirar a política da ciência. Então quando o Átila fala da política genocida, que quase como um desabafo, ele está fazendo uma crítica a um governo federal que politicamente fez determinadas escolhas diferentes da que o Átila faria, por exemplo. E as escolhas que o Átila faria estaria mais pautada em consensos científicos, tá? E aqui vai aparecer um monte de gente, que consenso? Nossa, como assim? Porque tem um monte de gente que não gosta do Átila, como se o Átila indivíduo fosse o problema da coisa, tá? Mas isso é só pra gente entender que esse discursinho de tirar a política das coisas é um discursinho muito de promover a alienação, tá? Tira a política do entretenimento, tira... Isso tudo promove a alienação. Claro que eu acredito que isso deva vir também de forma orgânica, né? No esporte, por exemplo, quando o LeBron James posiciona, ou quando a gente vê determinados cientistas se posicionando, vem de forma orgânica. E daí tem que respeitar, concordando ou não, né? Mas isso é interessante de se observar o quanto que a gente usa esse negócio. Você não deveria estar falando sobre política, para deslegitimar todo o resto da discussão da outra pessoa. Não, então eu não vou discutir e não vou escutar, na verdade, o Átila, porque o Átila está com a ONU globalista, a OMS. Então esquece tudo que ele falou e já bota esses jargões aí para não escutar ele, porque assim aparentemente tu está certo. Né? Então é uma forma muito baixa de calar a discussão. Então por isso que, até no título da será que o Átila deve falar sobre política? Claro que sim, porque todo mundo acaba falando. Em graus diferentes, mas todo mundo acaba falando e tendo opções de escolha. Tá? Seja no condomínio aí que tu mora, né? Ou escolher síndico ao tentar promover uma política dentro do condomínio que, não, vamos dar mais espaço para as bicicletas, isso é uma atitude política, até numa escala maior aí de um ministro da saúde e ele vai decidir ou não se comprar vacina. Tá? Então as pessoas fazem política a todo momento, esse é o ponto. Então cabe a nós aqui saber muitas vezes, tipo, Renan, as pessoas fazem política, mas às vezes a pessoa politicamente fala uma coisa que eu não concordo e a ciência mostra a outra. Cabe a gente a ter esse senso crítico de entender determinadas coisas, né? Tipo, não, esse cara aí tá sendo muito não gosto de radical, é que não tá vindo a palavra fundamentalizado, mas ele tá sendo muito radical no posicionamento dele político aí, sendo que a ciência mostra outra coisa. Bom, daí a gente tem que saber observar, né? Mas isso tudo serve para fazer uma defesa novamente do Átila e sua defesa.
A live que basicamente mostrou ele boladão. O Átila estava boladão na live, tá? Espero que vocês tenham visto a live dele. Se não viram, vejam com muito cuidado para não sair chorando, tá bom? Se gostou do vídeo, dá like, compartilha. Na descrição do vídeo também tem formas de apoiar o canal. Botão seja membro aqui. Tocou a sirene é Pix. Quando toca a sirene é Pix, tá bom? Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Vem cá.